Obrigado, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, ó Pai, porque através dessa obra única que o mundo conheceu, papai, essa obra de morte, de ressurreição, essa obra nos alcançou, essa obra nos transformou, essa obra nos libertou. Papai, obrigado, porque hoje nós somos um em Cristo Jesus. Hoje estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Hoje temos plena certeza, Pai, que o caminho está aberto. Pai, que o véu foi rasgado, e foi rasgado de cima a baixo, porque foi uma obra do Senhor, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo tenha esse livre acesso, esse acesso a essa comunhão presente, essa comunhão perfeita, essa comunhão permanente com o Senhor. Pai, obrigado. Obrigado porque nessa comunhão, papai, nós temos a alegria plena, a saúde plena, a paz do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, porque naquela obra linda e maravilhosa da cruz do Calvário, tudo o que nós precisamos, Jesus já fez. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Se há pessoas no nosso meio, ou que nos assistem, que estão aí precisando de um milagre físico, Pai, agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, nós liberamos esse milagre sobre esse corpo, sobre esses órgãos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Diante de todo e qualquer diagnóstico humano, nós declaramos, papai querido, pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, esta vida já foi sarada, ela já foi curada, ela já recebeu o seu milagre, ela já recebeu a sua cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, aquele que está enfermo emocionalmente falando, Pai, sentindo uma tristeza, uma angústia, depressão, uma opressão, pânico, fobias, Pai, enfim, todas essas áreas que oprimem, que aprisionam as pessoas, Pai, nós declaramos é uma noite, e essa noite já iniciou de cura para essas pessoas agora, libertação dessas trevas, libertação dessas cadeias, libertação dessas algemas, libertação desses medos agora, em o nome do Senhor Jesus. Pai, é assim que nós cremos, é assim que nós declaramos: nenhuma arma forjada contra as nossas vidas prosperará, nenhuma arma, nenhuma doença, papai, nenhuma enfermidade, Pai, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra de morte, ela prosperará, nenhuma palavra de falência, Pai, em nome do Senhor Jesus. É assim que nós cremos. É assim que a Tua palavra nos garante, papai, isto é assim, papai. Por isso tomamos posse, papai, daquilo que já é nosso. Declaramos cada vida aqui presente, cada vida que nos assiste, Pai, são vidas preciosas, são vidas que vão ser impactadas, que já estão sendo impactadas pela obra do Senhor, ó Pai. Por isso nós te louvamos e por isso nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda uma vez mais. Aquele que é digno, aquele que é digno, aquele que é digno, Ele é digno. Ele é digno de receber a honra e toda a glória, todo o nosso louvor, aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Se você está feliz, cumprimente um irmão, uma irmã, diga que bom que você veio, que bom podemos adorar. Quem é a primeira vez no ano que está no culto aqui, né, cumprimente, com bastante alegria, diga que bom esse retorno, estarmos juntos. Glória a Deus. Glória a Deus.
Que bom que você veio. São felizes com Jesus? Glória a Deus. Lembrando, não sei se todos receberam o projeto de fé 2025. Então, todos os anos a gente tem feito, com o objetivo de ajudar você nas orações. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, a gente está orando pelos pedidos. Então, aqui você tem uma oportunidade de colocar algum pedido que você deseja. Sempre falo, pastor, graças a Deus não tem nenhum problema, mas talvez você conheça alguém que tem algum problema. Então, você coloque esse alguém também nesse projeto de fé, que a gente tem aqui uma urnazinha para você depositar e a gente está orando, Então é importante, demos muitos testemunhos, milagres que Deus ele tem feito. Às vezes a gente fica sabendo de tantas situações desagradáveis na igreja e a gente nem foi convidado a orar por alguma situação, que a gente crê que Deus pode operar. Então é uma forma de você fazer conhecida diante de Deus, a sua petição na área conjugal, casamento, família, salvação de alguma pessoa, saúde, finanças, negócios e assim por diante, como for o desejo do seu coração. Se você tem um outro desejo além desse, não tem problema nenhum, você pode colocar aqui. Já recolhemos os do ano passado, agora temos os novos e a gente vai estar orando todo mês e também durante as quartas-feiras no culto de oração profética. E falando no culto de oração profética, então, muitos irmãos já têm me questionado. Então, dia 22, não nessa semana próxima, mas na outra semana, dia 22 de janeiro, a gente reinicia então, o culto de oração profética e nesse período de recesso da integração, então às 19h30, Então, uma hora antes, então depois quando começa a integração, daí a gente volta às 20h30. Mas então nesse período de recesso, então até fevereiro, a gente vai estar orando então às 19h30. Então todos são convidados. Pastor, eu não tenho muito ainda, como é que eu posso, intimidade com oração. Meu tempo de oração é mal 5 minutos, 10, aí vocês ficam orando 1 hora, eu fico meio perdido. Não tem problema, meu irmão, venha, participe, Não importa quanto tempo você vai estar orando, mas só a sua presença junto aqui já vai fazer toda a diferença. Ninguém sabe orar, A palavra deixa bem claro que é o Espírito Santo que nos ajuda na oração. Então não tem ninguém melhor do que ninguém na oração. Aqui todos nós dependemos de uma só pessoa, que essa pessoa é o Espírito Santo. É Ele que nos guia, Ele que nos leva a orar, a interceder, a clamar, enfim, a orar em línguas estranhas, a profetizar. Tudo é o Espírito Santo. Não parte nada de nós. A gente até planeja, alguns assuntos para a gente orar, mas é Ele que vai nos direcionando. Então, no dia 22, se Deus permitir, então a gente reinicia então o culto de oração profética. Amém? Felizes para a palavra. Vamos ler a terceira carta de João. Se alguém não leu a Bíblia hoje, pastor, vamos ler um capítulo, a carta toda. Você vai dizer, meu Deus, eu li a carta toda de João. Então você vai ler a terceira carta, vamos lá. Presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Gravem essas 3 personagens e o foco dessa carta. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de não os conhecer. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. E é, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for
chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele, e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito a que escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. Paz seja com você. Os amigos daqui enviam saudações. Saúde, os amigos daí, um por um. Amém? Então você leu uma carta, um livro da Bíblia hoje. Glória a Deus por isso. E nesse texto aqui a gente vai conversar, né, algumas horas hoje, talvez domingo que vem, no próximo, vamos ver. Mas algo que Deus ele me chama a atenção nessa carta, né, trazendo para nós, né, ouvindo tantas mensagens, né, proféticas, palavras para o ano. A gente teve um culto profético poderoso na semana passada, né, e a gente tem visto, ouvido quantas coisas Deus ele quer fazer nesse ano, quer fazer na nossa vida, enfim, e assim por diante. Mas lendo essa carta aqui, algo que me veio no meu coração, uma reflexão, fazendo uma reflexão de quê, pastor? Do meu testemunho, porque eu não posso esperar grandes coisas, ou seja, para um novo ano, né, se eu não fizer uma reflexão sobre a minha vida, uma reflexão sobre o meu testemunho de vida, conforme diz a carta que nós lemos aqui. Então o título da mensagem, fazendo uma reflexão do meu testemunho de vida. Isso aqui é bem claro, né? Não é falando de ninguém, mas é da minha vida, né? Falando de um testemunho da minha vida. E a palavra-chave que a gente pode ver nessa carta de João é testemunho. Desde o versículo 3, versículo 6 e o versículo 12, você pode ver isso. Então quer dizer que cada cristão ele é uma testemunha. E ele é uma testemunha do que, pastor? Uma testemunha do que Cristo fez na vida dele. Uma testemunha do que Cristo fez na sua vida. A gente poderia fazer alguns cultos, né, chamando a sua pessoa, a sua vida, subir aqui e falar um pouco do testemunho da sua vida. Sim ou não? Tem bastante testemunho, eu sei que tem muitos testemunhos. Por quê? Cada pessoa que recebeu Cristo na sua vida, ele é uma nova criação, quer dizer, um testemunho já iniciou na vida dele. Então aqui ele está falando que nós somos testemunhas do quê? Do que Cristo realizou na nossa vida. Nós não somos testemunhas, por exemplo, da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu não sou testemunha que Jesus andou sobre água, como Pedro que saiu do barco e foi de encontro até Jesus. Eu não sou testemunha de Jesus Cristo ter morrido naquela cruz, ter ressuscitado e assim por diante. Eu não sou testemunha dos leprosos que foram curados, purificados por Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque eu não estava lá. Mas eu creio naqueles testemunhos, eu creio nesses milagres, eu creio na palavra de Deus, mas eu não sou uma testemunha. Como alguns acidentes, né, que têm acontecido, quantas tragédias que a gente acompanha na televisão ou nas redes sociais, enfim, nas mídias, a gente ouve de tragédia, mas a gente não é o quê? Uma testemunha. Por quê? Porque a gente não estava lá, a não ser que a gente esteja lá. Pastor, eu sou testemunha de um assassinato, de um acidente de morte, assim, por quê? Porque naquele momento eu estive ali, naquele momento eu passei, eu presenciei, então você é uma testemunha. Caso contrário, você só ouviu daquele fato, daquela situação. Então, nós somos testemunhas do que Cristo ele fez na nossa vida, do que ele fez na minha vida, do que ele fez na sua vida, do que ele fez através da nossa vida. Então aí nós somos testemunhas. Então eu e você que nos rendemos a Cristo Jesus, nós possuímos um testemunho. Reflita sobre isso, você tem um testemunho.
A visão da igreja, da comunhão cristã, nós trabalhamos ano após ano. Pastor, qual é a visão desse ano? A visão é a mesma de 27 anos. A visão ela não muda. Desde que iniciou a comunhão cristã, há 27 anos atrás, a visão é uma. Qual é a visão? Salvar almas. Eita, eu acho que está difícil, a maioria já esqueceu. Qual é a visão da igreja? Salvar almas e formar líderes. Essa é a visão. Pastor, não tem uma visão nova? Não. Por quê? Porque essa é a visão que Deus nos deu. Mas dentro dessa visão, ou seja, imagina, salvar almas e formar líderes. Quanta coisa pode acontecer dentro dessa visão? Então a visão, salvar almas e formar líderes. Pastor, como que eu faço para salvar uma alma? Eu mal conheço a Bíblia, pouco versículo que eu tenho gravado. O que eu faço? O seu testemunho. A maior arma, ou seja, se a gente pode colocar isso, para ganhar uma vida para Jesus, é o nosso testemunho. O meu testemunho, o seu testemunho, é aquilo que vai atrair as pessoas para Jesus. A única forma de Deus salvar pessoas é através de vidas. Que vidas, pastores? Vidas que têm um testemunho. Eu estou orando para que um anjo venha convencer o meu marido, pastor, para ele ser: você vai morrer orando e o anjo não vai descer. Porque o anjo não tem a missão de evangelizar, o anjo não tem a missão de ganhar almas, o anjo tem a missão de nos ajudar nas áreas que diz respeito à nossa vida, mas não salvar. Tanto é que, se eu não me engano, a carta do apóstolo Pedro está lá bem claro que os anjos, eles ansiavam fazer, ou seja, ter essa oportunidade que só nós temos. Qual é a oportunidade? Ganhar almas. Eles gostariam de fazer, mas eles não podem, porque eles não foram criados para isso. Agora nós, a única forma das pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, conhecer Cristo é através da nossa vida. E como que isso acontece? Através do meu testemunho. Qual o testemunho? Eu era isso, em outras palavras, eu estava morto, hoje estou vivo. Como assim você estava morto e agora está vivo? Sim, antes de Cristo eu estava morto nos meus pecados. Eu estava condenado ao inferno, eu estava condenado à perdição eterna. Hoje eu tenho vida, hoje eu tenho salvação, hoje eu tenho saúde, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho esperança. Como assim? Por causa de Jesus Cristo, por causa de Cristo Jesus na nossa vida. Então diga assim comigo: eu tenho um testemunho. Com bastante convicção, eu tenho um testemunho. Nós temos um testemunho. Imagina você sair desse culto hoje e amanhã, na segunda-feira, a primeira pessoa que você encontrar, você ter a oportunidade de dar o seu testemunho. Cada um de nós. E cada uma dessas vidas for impactada pelo testemunho que eles vão ouvir. Talvez domingo que vem a gente falte lugar aqui nessas cadeiras pela multidão que vai chegar aqui nesse lugar. Por causa do quê? Por causa da placa da igreja? Por causa do testemunho. Por causa de uma obra que não é feita por um homem, não é feita por um pastor, não é feita por um líder, é uma obra que é feita diretamente do céu, uma obra celestial, uma obra eterna. Então nós temos um testemunho. Agora, alguns possuem um bom testemunho, outros nem tanto, mas todos nós, de uma forma, nós somos testemunhas. Eu sou uma testemunha do que Cristo fez por mim, do que Cristo ressuscitado fez na minha vida, da onde Ele me tirou do lamaçal de pecados, da escravidão do vício. Eu sou testemunha. Eu posso falar de uma forma feliz, uma forma alegre, ou seja, eu era um alcoólatra, que parava de beber quando só estava no chão, quando estava caído ali eu não bebia mais. Pastor, e qual foi o tratamento que o senhor fez para ser liberto? Nenhum. Mas o dia que Cristo entrou na minha vida, Ele me libertou. Ele me curou, Ele me transformou. Foi Jesus Cristo que fez essa obra. Jesus Cristo.
Pastor, o senhor não se envergonha de falar isso? Jamais eu posso me envergonhar de um milagre na minha vida. Jamais eu posso me envergonhar de uma obra linda e maravilhosa que Jesus fez na minha vida. É Ele que me libertou. Isso é só um, eu sou de tantos testemunhos. Então eu sou testemunha viva do que Cristo fez na minha vida, do que Jesus Cristo Ele fez, do quanto Ele mudou a minha vida, do quanto Ele transformou a minha vida. Não foi mudar de religião. Eu sempre falo assim, às vezes as pessoas dizem, eu quero mudar de religião. Você pode mudar de religião toda semana e a sua vida nunca vai ser transformada. Aliás, ela vai ficar pior do que ela já era, mas nunca vai melhorar, ou seja, porque não é a religião que muda a vida das pessoas, mas é um encontro com Cristo Jesus que muda a vida das pessoas. É um encontro com Jesus. Tem pessoas que mudam toda hora, todo ano mudam de religião, como se mudasse de roupa, de emprego, e a vida delas nunca é transformada. Por quê? Porque a religião não transforma, a religião ela afasta as pessoas de Deus. A religião, não tem uma religião na face da terra que aproxima as pessoas de Deus, nenhuma. Todas elas afastam as pessoas de Deus. Nenhuma aproxima, todas elas afastam. Por quê? Porque a única forma de nos aproximarmos a Deus é através de Jesus Cristo. Ele diz que ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Ninguém chega a Deus. A pessoa pode fazer qualquer campanha, de seja lá quantas semanas ela for, pode dar tudo que ela tem de bens, tudo que ela tem de valor, mas nada vai aproximar ela de Deus. A única forma dela ter um verdadeiro e genuíno encontro com Deus é através de Jesus Cristo. Só Ele pode mudar, só Ele pode transformar a vida das pessoas. Então, eu sou testemunha daquilo que Deus Ele fez na minha vida. E nessas cartas do apóstolo João, então ele trata, essas últimas duas cartas da vida da igreja. Segunda carta, nós não lemos, mas fala dos falsos mestres. Então, nesses últimos dias que antecedem a trombeta soar, a gente vai ouvir, já temos ouvido muito, as pessoas vão ver, meu Deus, pastor fulano falou isso na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Pois é, ele está falando o quê? São os falsos mestres que o apóstolo João já alerta a igreja há mais de 2000 anos. Que nesses últimos dias muitos seriam enganados, não por falsos profetas, mas por falsos mestres. Falsos mestres. Então a segunda carta fala dos falsos mestres. A terceira carta então chama a atenção, a igreja não estava aqui sendo hospitaleira, por causa de um camarada, com homens que dedicavam as suas vidas ao ministério. Então a gente pode ver três tipos aqui de pessoas em evidência nessa carta, na terceira carta. Primeira pessoa, que a gente vai falar um pouco nessa noite, Gaio, depois tem o Diótrefes e Demétrio. Para quem ouviu uma irmã que está grávida ali, o Edgar, tem nome de para três homens, assim, Então, se for homem, Então tem Gaio, tem Diótrefes e tem o Demétrio também. Então, é uma sugestão também, não sei se agrada muito mais, Uma brincadeirinha, pá. Então, esses homens chamam a atenção, e eles falam do quê? De uma advertência espiritual. Fala de uma advertência espiritual. E são exemplos de pessoas dentro da maioria das congregações, dentro da maioria das igrejas hoje. Fazem parte, ou seja, estão ali, estão na caminhada, Como assim, pastor? Na maioria das congregações existem pessoas maduras. Quer dizer o quê? Pessoas que deixaram a fase de bebês, de crianças. Elas deixaram essa fase, Então, como é que isso acontece, pastor? Como é que eu sei que eu deixei dessa fase de bebê, de criança, para ser uma pessoa madura? Uma pessoa que tem maturidade? É quando ela entende o que Cristo fez na vida dela. É simples assim. Quando eu entendo o que Cristo Ele fez na minha vida, quando eu entendo, verdadeiramente eu entendo, eu demorei para entender. Passaram-se alguns anos até que eu entendi verdadeiramente. Quando eu entendi, ou seja, o que Cristo fez na minha vida verdadeiramente, não só ter me salvado, não só ter me perdoado, não como se fosse pouco, já é o máximo, mas a vida com Cristo, ou seja, a partir do momento que eu entendi o meu relacionamento, como deve ser esse relacionamento com Cristo, a fase de bebê, de criança, ela acabou. Me torno uma pessoa madura, a pessoa se torna uma pessoa madura a partir do momento que ela entende aquilo que Cristo fez na vida dela.
E tem aqueles que são bebês, né, que é o natural, mas que têm permanecido bebês, né, porque o desejo deles é sempre leite, sempre dependendo dos outros. Então tem a fase de bebê que é natural, tem a pessoa que conheceu a Cristo hoje, vai confessar a Cristo hoje, que diante de Deus ele é um bebê espiritual, no sentido ali, precisa de leite. Então existe uma fase normal para o leite. Agora tem aquelas pessoas que passaram dessa fase e ainda continuam no leite, por opção delas, porque elas vivem na dependência de outras pessoas. É aquilo que o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios, eu só vou ler, você pode acompanhar depois na sua casa, mas diz: dei a vocês leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições de recebê-lo, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Então aqui Paulo ele está deixando bem claro que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, né, de milagre, de cura, de falar em línguas, profetizar, discernimento de espírito, tudo que se diz respeito a dons, a igreja ela tinha, se você ler no capítulo 1, mas aqui no capítulo 3 ele diz: eu não pude falar a vocês como pessoas maduras. Quer dizer o quê? Dons não é sinal de maturidade. Qualquer pessoa que confessou a Cristo Jesus, ele já recebeu um dom, não quer dizer que ele é uma pessoa madura. Então ele está dizendo aqui: quando eu ouço entre vocês que eu diz, eu sou do fulano, eu sou do ciclano, eu me assemelho mais com o fulano, com o ciclano, o outro com o beltrano, ele diz: porventura vocês não são carnais? Nessa versão diz mundanos, mas na outra fala carnais. Então eles são santos, eles são filhos de Deus, eles são pessoas da igreja, mas são carnais. Ele está dizendo: vocês necessitam de leite, vocês não têm como receber um alimento mais sólido. Se eu começar a falar algumas coisas que Deus me revelou em particular, vocês não vão receber, porque é demais. Em outras palavras, vocês não conseguem, né, discernir, vocês não conseguem assimilar. Então ele está chamando essas pessoas então de pessoas de bebês. Então eles são pessoas que estão dentro da igreja, tem aquela pessoa madura e tem aquela pessoa bebê. Então a igreja 2025 não vai ser diferente, como tem sido nesses 27 anos. Todos os anos, em todo o tempo, a gente tem pessoas maduras e tem bebês, porque sempre a igreja está crescendo, sempre tem pessoas novas se rendendo a Cristo, sempre tem pessoas novas se convertendo. Então é um tratamento diferente, mas está junto no meio ambiente. Então nós temos esses tipos de pessoas na igreja. Depois nós temos o quê? Pessoas que são fiéis, e eles são fiéis porque eles entenderam o que é bom. Eles entenderam o que é importante para as suas vidas. E tem as pessoas infiéis, aqueles que não valorizam o que receberam de Cristo. Então nós temos as pessoas fiéis na igreja e pessoas infiéis. Então fiel é aquela pessoa que ela entendeu o que ela recebeu e ela valoriza aquilo. Eu valorizo a minha vida hoje, porque antes de Cristo eu não valorizava ela. Imagina, a vida que eu levava antes de Cristo, pastor, o senhor valorizava a vida de que forma? De que forma eu ia valorizar se eu vivia bêbado, se eu vivia lá, às vezes caído numa sarjeta em algum lugar? Como que eu estava valorizando a vida? Jamais. Mas a partir do momento que Cristo entrou na minha vida, eu comecei a valorizar a vida. Por isso, pastor, o senhor faz isso porque o senhor é pastor? Não, eu faço isso porque Cristo me alcançou, porque Cristo me transformou. Então eu não preciso que alguém me mande fazer alguma coisa, porque eu entendo o que eu tenho que fazer por aquilo que Cristo fez na minha vida. Então a pessoa fiel, ela entende o que Cristo fez na vida dela. O infiel, ele não valoriza. Ele foi salvo de passar a eternidade nas chamas do inferno, no lago de fogo. Ele foi liberto daquele cenário, ele foi liberto daquela situação, mas ele vive como se nada tivesse acontecido na vida dele. Então existem os fiéis, existem os infiéis. Depois nós temos aqueles que são cheios do Espírito Santo e eles sempre querem mais. Eles entenderam o que o apóstolo Paulo diz em Efésios: enchei-vos do Espírito Santo. Então tem as pessoas cheias do Espírito Santo e elas entendem que elas querem mais.
Ah, por que esse camarada está toda hora no culto, sempre no grupo familiar, sempre no culto de oração, sempre fazendo a Fatema, em tudo que é evento da igreja ele está lá? Porque ele entende que tem mais para a vida dele. Ele entendeu que o apóstolo Paulo fala em Efésios, enchei-vos, quer dizer, é um posicionamento meu, enchei-vos do Espírito Santo. Ele está fazendo uma comparação desde o álcool, desde o vinho com o Espírito Santo. Ele está deixando bem claro, enchei-vos do Espírito Santo, quer dizer o que eu posso, eu recebo o Espírito Santo quando eu confesso a Jesus Cristo, mas eu posso me encher, eu posso transbordar, eu posso ser aquela pessoa que está sempre cheia e sempre quer mais do Espírito Santo. Mesma coisa como o camarada que ele tem um problema com o vício da bebida, ele quer beber mais, ele quer beber mais, ele quer beber mais. Então, a partir do momento que ele entende que o Espírito Santo entrou na vida dele, ele quer mais do Espírito Santo, ele busca mais, ele não está esperando o próximo culto para ele poder cantar, para ele poder louvar, para ele poder adorar, não, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, ele está todo dia, toda hora em constante busca por mais. Porque ele sabe que não tem nada melhor do que se encher do Espírito Santo. E tem aqueles que sempre querem e vivem na força da carne. Então ele não busca, tem um problema, ele nem consulta Deus, ele nem consulta a Bíblia, ele nem consulta o Espírito Santo, ele vai sair fazendo. Aí depois ali na frente ele, como diz, dá com os burros nas águas, e aí ele busca ajuda, pastor, ora por mim, fulano ora por mim. Pois é, mas aí o problema já se agravou. Deus pode resolver? Pode, mas seria mais fácil se não tivesse acontecido aquilo, se tivesse buscado um conselho antes, se tivesse buscado uma ajuda antes, se tivesse orado antes, se tivesse consultado o Espírito Santo antes. Então tem aqueles que vivem, buscam viver na força da carne. Depois tem aquele grupo de pessoas que está sempre disposto a servir a Deus, e eles entenderam que Jesus fala em Mateus 20, versículo 28, que diz assim, como o Filho do Homem, esse Filho do Homem aqui falando de Jesus Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então tem as pessoas que entenderam que a importância do servir, Jesus falando, eu não vim para ser servido, mas para servir. Então as pessoas querem ser, pastor, onde é que tem uma oportunidade para fazer alguma coisa na igreja? Querem servir. Eles entenderam a importância, porque eles entenderam o que Jesus veio fazer. Ele deixa bem claro, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Eu vim para servir. Então, pastor, eu quero seguir o exemplo de Jesus, mas a pessoa não quer fazer nada em prol do reino de Deus. Então aqui ele está dizendo bem claro, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Tem aquele grupo que faz parte, então, que sempre quer ser servido, mas não quer servir. E tem o grupo que faz parte daquelas pessoas indiferentes, entra ano e passa ano, só observando o que os outros fazem. Agora a pergunta que eu faço para nós hoje é simples: qual parte do grupo eu faço parte? Ou eu faço parte de qual grupo? Dos que são a solução, que são testemunhas vivas do que Cristo fez por eles, ou dos que são o problema, pois não permitem que o seu testemunho se manifeste? É uma pergunta para minha vida, fazendo para minha vida, por isso que o tema é uma reflexão sobre o meu testemunho. Qual parte, qual grupo eu faço parte? Daqueles que são solução ou daqueles que fazem parte do problema? Preciso refletir, fazer uma reflexão sobre a minha vida, a minha caminhada, porque eu posso colocar uma lista de alvos para 2025, que não tem nada de errado para aquilo, mas de repente eu sou só o problema, e não tenho eu não sou a parte da solução, ou o outro camarada diz, não, eu sou solução. Então qual parte, qual grupo que eu quero fazer parte? Eu faço parte daqueles que são a solução, um exemplo, na família, ou do problema da família? Todos têm uma família, sim ou não? Eu acho que todos têm uma família. Agora a pergunta que eu faço, eu sou parte da solução para a família ou do problema da família? Às vezes a gente ouve falar, pastor, ora por mim. Na minha família tem 15 irmãos, só eu sou crente.
Glória a Deus. Não precisa dois, só precisa de um. E o um está ali. Não, pastor, mas se tivesse mais alguém? Não, não precisa de mais ninguém, só um. Jesus outro dia falou: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quantos que tinham que crer em Jesus? Ele. E ele creu, o carcereiro creu, Paulo, Pedro, eles ali assim no caso. Então, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então não precisa dois, só precisa de um. Um precisa crer numa família para que a família ela seja salva. Então eu sou eu sou a solução na minha família ou eu sou o problema da minha família? Eu sou parte da solução na empresa que eu faço parte, ou sou parte dos que são um problema nessa empresa? Quando começa a falar mal do patrão, eu sou o primeiro que começa a tirar pedra nele. Vamos fazer uma greve, sou o primeiro que levanta a placa, sou o primeiro que fica em casa. Eu sou a solução daquela empresa, ou sou o problema daquela empresa? É uma reflexão, é uma reflexão. Quando eu deixei a última empresa que eu trabalhei, os 10 anos, o meu supervisor disse: não, a empresa fecha, mas você não tem como te demitir. Não dá para se demitir. Por que será que eu era o problema da empresa? Se eu fosse um problema, ele ia pensar 2 vezes? Eu falo isso para a glória de Deus também. Então, em todos os cenários, pastor, mas o senhor não conhece meu patrão, mas Pedro, os apóstolos falando, não importa se ele é bom ou se ele é mau, você está servindo ao Senhor naquele lugar. Não importa se o patrão é bom ou se ele é ruim, você está dando um testemunho de vida do teu Senhor naquele lugar. Então, aquilo que você faz naquela empresa, você faz como para o Senhor. Então, você é parte da solução ou do problema? Sou parte daqueles que estão somando nessa obra ou daqueles que querem dividir essa obra? Sou parte daqueles que estão inconformados com a maldade crescente ou daqueles que não estão nem aí com o mal? Será que a gente sai nas quartas-feiras usando o exemplo do culto? A gente vem orar porque, pastor, vem porque eu não tenho nada. Não, eu sou uma pessoa que tem me inconformado com o crescimento da maldade. Então, se eu sou uma pessoa inconformada com o crescimento da maldade, eu sou a solução, em outras palavras, para que aquela maldade ela cesse. Agora, se eu só vejo a maldade crescendo, ela avançando, às vezes eu fico ouvindo umas notícias que a gente tem a resposta das orações aqui, eu fico para mim, porque Deus não precisa, é só para ti saber que eu estou ouvindo as orações de vocês. Só um exemplo, ouvi que de repente os camaradas deixaram quase 1 tonelada de maconha largada em algum lugar, simplesmente. E aí quando a gente está orando nas quartas, Pai, onde tiver essa droga, envia os anjos, isso, aquilo, de repente os camaradas largam 1 tonelada e ninguém sabe de quem é. Então eu sou da parte dos que são conformados. Não, pastor, mas é que nos últimos dias a maldade, o mundo jaz no maligno, e isso e aquilo. Tudo certo, é assim mesmo, nos últimos dias vai ser assim, mas eu sou daquele que faço parte, ou seja, de fazer com que o reino ele avance cada vez mais. Eu não fico de braços cruzados olhando o mal avançar. Sou parte daqueles que esqueço do que passou e prossigo para o alvo, ou fico remoendo o passado e retrocedo? Eu preciso saber qual parte, pastor, iniciou 1 ano, mas você deixou o velho? Eu cantei muito, hoje eu não canto mais, né? Mas feliz ano novo, adeus ano velho. Aí chegava no primeiro dia e já começava a lembrar do ano passado, mas ele só cantava da boca para fora, ele só botava da boca, ele começa um ano novo, mas com as coisas do velho. Então, se eu quero começar algo novo, eu tenho que deixar o velho. O velho precisa ficar para trás.
O velho precisa, não, o velho, né, todos entenderam, que assim, não é nenhuma pessoa de mais idade, que assim, né, todos nós somos novinhos, né, as velhinhas aí já começaram a me olhar atravessado aí assim, já, né, porque deixar os velhinhos, não, deixar o velho no sentido aqui do passado, né, e crer naquilo que Deus já nos deu. Eu sou parte, né, das promessas, eu sou daqueles que creem que todas as promessas de Deus já têm o sim na mim em Cristo, ou eu passo o ano orando por algo que já me pertence? Eu sou daqueles, nós ouvimos na semana passada as duas mensagens, né? Então, firme nas promessas e depois sendo uma coluna na casa de Deus. Então, eu sou daqueles que estou firme nas promessas, crendo que já tenho o sim por Jesus Cristo e o amém por nós, ou eu passo mais um ano orando por aquilo que já me pertence? No Evangelho de Lucas 15, versículo 31, você conhece a história do filho pródigo, e lá o filho mais velho que ficou em casa, que não gostou da volta do filho que acabou desperdiçando a sua herança, e ele disse ao pai, o pai falando para ele, quando ele está questionando: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Ele passou a vida inteira com o pai, ou seja, jamais desfrutando daquilo que era dele. Então, eu sou daqueles que vai entrar um ano, ou seja, desfrutando daquilo que me pertence, eu vou passar mais um ano pedindo daquilo que já é meu. Eu preciso pensar nisso, eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, preciso estar firme, crente nas promessas que são minhas por causa de Cristo. Então, que neste ano, que nesse tempo que se chama hoje, que me comporte, que eu haja como um filho, um filho desde que já, um filho que já sabe aquilo que já recebeu do Pai. O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos 8,32, diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu já recebi o melhor que Deus tinha, e Paulo está dizendo: se Ele deu o melhor, essas coisas que vocês estão correndo atrás, vocês acham que Ele não vai dar também? Ele já deu o melhor. Então a nossa oração, ela precisa de deixar de ser como de um pedinte, que nem crê que vai receber, para alguém que sabe que já pode possuir. A gente ouviu o bispo Júlio falando um pouquinho sobre Zacarias e sobre Maria, duas situações diferentes ali, bem claro. Zacarias, imagina, ele está pedindo por um filho, passou anos pedindo por um filho, aí de repente o anjo vem, diz que ele vai ser pai, é a primeira pergunta: mas como que isso pode acontecer? Às vezes eu fico pensando assim, né? Meu Deus do céu, quantos anos eu estou pedindo um filho, aí chega o anjo: você vai ser pai, mas como assim? 20 anos sem ter um marido, agora Deus hoje eu trouxe um marido para ti. Mas como assim? Vinte anos como um pedinte, aquele camarada que está lá pedindo, mas às vezes ele pensa: mas será que eu vou receber? Ele está lá pedindo, mas ele não sabe que ele vai receber. Aí o camarada passa lá, tem a oportunidade de estar lá como sacerdote, aí de repente o anjo vem e diz: mas como que isso vai acontecer? Será que eu sou daqueles que fico passando o tempo da minha vida como um pedinte, ou daquele que toma posse daquilo que já é dele? Tudo é possível para aquele que crê. Sou parte dos que são coluna nessa obra, ou daqueles que não conseguem suportar nenhuma provação? A gente ouviu sobre colunas na semana passada, e algo que eu estava meditando aqui nesse texto, é importante nós sabermos que colunas, elas não são feitas para embelezar. Aqui nós temos as colunas aqui, a gente deu uma embelezada quando a gente entrou nesse tempo, mas não é essa beleza que suporta o prédio. Não são aqueles detalhes do arquiteto, da pessoa ali, que vai sustentar, mas é em si a coluna que sustenta. É ela que sustenta. Então, o propósito dela é dar suporte. Efésios 4:2, o apóstolo Paulo diz: sejam completamente
humildes. Eu quero terminar com isso. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Vou repetir: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Eu busquei uma direção, o Espírito Santo me dá algo assim para falar sobre coluna. E ele deu esse texto. E aqui eu vejo o apóstolo Paulo fala de um exemplo de pessoas que são coluna na obra de Deus. Colunas. Ele diz: sejam completamente humildes. Se ele tivesse falado sejam humildes, a pessoa pode dizer: eu sou uma pessoa humilde. Mas ele está dizendo: sejam completamente humildes. Ele está falando aqui algo maior quando se trata da humildade. Em outras palavras, ele está dizendo: não parciais. Eu sou humilde, mas depende da situação. Ele está dizendo aqui, falando como pessoas, como colunas, né? Então não ser humilde de vez em quando. Não, pastor, depende do dia, até eles vão me encontrar um pouco mais humilde, mas tem aquele dia que nem aparece na minha frente. Não ser humilde de vez em quando, como no sentido com quem me convém. Tem aquela pessoa lá que ele sempre vai me ver daquela forma humilde, mas tem aquela outra pessoa já que não é assim. Então ele está dizendo: sejam completamente humildes, né? Não ser dóceis. Aqui depois ele diz, falando da humildade, depois ele diz aqui: sejam dóceis, né? Não ser dóceis de vez em quando, fazendo acepção de pessoas, não ser, né, pacientes de vez em quando, mas ser paciente. Uma pessoa que ele está falando sendo coluna aqui, ser humilde não é sinônimo de fraqueza, não é sinônimo de pobreza, mas saber, conforme a palavra de Deus nos fala no Evangelho de João 15, versículo 5, a parte C, que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Isso é ser humilde. Saber que sem Jesus, não, pastor, mas eu vou para cá, eu vou para lá e faço isso, faço aquilo. Sem Jesus, ele diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Isso é ser uma pessoa humilde. Reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. E Paulo continua dizendo: suportando uns aos outros com amor, pois nós somos parte dessa obra. Então Paulo ele está dizendo: sejam completamente humildes, dóceis, pessoas pacientes, façam tudo por amor, ou seja, porque nós somos parte dessa obra. Então isso é ser coluna na igreja. Um exemplo, 1 Coríntios 11, 31 diz assim, um texto que eu estou desde o ano passado meditando, e hoje o Espírito Santo pode falar, hoje pode falar. Ele diz assim: se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, nós não receberíamos juízo. Em outra tradução diz: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando eu meditei nesse texto, meu Deus do céu, eu me arrepio todo. Paulo está dizendo: se nós nos julgássemos, a gente nunca ia ser condenado. Por quê? Porque eu sempre vou achar que eu sou melhor do que o outro. Eu sempre vou me ver melhor do que o meu irmão. Eu não vou achar defeito na minha vida.
Jamais vou reconhecer que eu sou uma pessoa orgulhosa, que eu sou áspero, que eu sou duro, que eu não sou uma pessoa amorosa, que eu não trato bem às vezes a minha esposa, ou meu filho, ou meu irmão. Ele diz: se nós julgássemos a nós mesmos, ninguém seria condenado. Aí ele diz em Romanos: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Quem é você? Quem sou eu para julgar o meu irmão? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Meus irmãos, Deus não levanta ninguém para depois derrubar. Deus não tem prazer na queda dos seus filhos. E mesmo que o justo 7 vezes caia, Deus sempre o levanta. Deus sempre o levanta. Sabemos que a queda ela pode gerar prejuízo para esse que cai, mas o Senhor o quer de pé. O Senhor o quer de pé. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, a pessoa não humilde, cuide para que não caia. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Se você puder aplaudir a Deus pela palavra dele. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, Pai. Obrigado, Jesus. Muito, muito obrigado, Jesus.